A diferença entre o sábio e o tolo. Deixa eu te fazer uma pergunta que pode parecer simples, mas que vai te incomodar de um jeito bom. Você já tomou uma decisão que parecia completamente certa no momento, mas que depois te custou caro demais? Já escolheu um caminho com tanta certeza, com tanta convicção e só percebeu o erro quando já estava no meio do estrago? Pois é, todos nós já estivemos ali. E hoje eu quero te mostrar que a Bíblia tem uma linha muito clara, muito precisa e muito honesta separando dois tipos de pessoas que existem nesse mundo: o sábio e o tolo. E a diferença entre eles não está no nível de inteligência, não está no grau de escolaridade, não está no tamanho da conta bancária. A diferença está em algo muito mais profundo e muito mais acessível do que você imagina. Provérbios 1, verso 7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os tolos desprezam a instrução. Uma frase, duas realidades completamente opostas. O sábio começa pelo temor de Deus, o tolo despreza a instrução. E a partir dessa diferença inicial, tudo na vida dessas duas pessoas segue caminhos completamente distintos. Mas antes de continuar, eu preciso quebrar um mal-entendido. Quando a Bíblia fala em tolo, ela não está xingando ninguém. Ela não está falando de alguém com pouca inteligência ou com limitações cognitivas. O tolo bíblico é alguém que tem capacidade, que tem recursos, que muitas vezes tem talento e oportunidade, mas que vive como se Deus não existisse, como se as suas decisões não tivessem consequências, como se a instrução divina fosse opcional. O tolo não é burro, o tolo é arrogante, e essa é a distinção mais importante. Deixa eu te contar uma lição de vida que vai ilustrar isso de uma forma que vai ficar gravada na sua memória. Dois irmãos cresceram na mesma casa, tiveram os mesmos pais, frequentaram a mesma escola, ouviram os mesmos ensinamentos na mesma igreja. Quando adultos, os dois receberam uma herança igual do pai que havia falecido. O primeiro irmão, antes de tomar qualquer decisão com o dinheiro, orou, buscou conselho, pesquisou, esperou, agiu com paciência e com sabedoria. O segundo irmão achou que não precisava de conselho de ninguém. Ele sabia o que estava fazendo, era o dinheiro dele, a decisão era dele e ele ia resolver sozinho do jeito que achasse melhor. Em menos de 2 anos, o segundo irmão havia perdido tudo. Negócio errado, pessoa errada, momento errado. E foi até o irmão humilhado, com vergonha, sem entender como havia chegado ali. O primeiro irmão o recebeu, o ajudou e disse uma frase que ficou marcada para sempre. A diferença entre nós dois não foi a sorte, foi a quem cada um de nós consultou antes de agir. Isso é exatamente o que Provérbios 12, verso 15 ensina. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o sábio ouve os conselhos. O tolo não precisa de ninguém porque ele mesmo é a referência dele. Ele não ouve porque já sabe, ele não pergunta porque já decidiu, ele não considera porque já concluiu. E é exatamente essa autossuficiência que abre a porta para os maiores erros da vida. O sábio, por outro lado, não age assim. O sábio sabe que não sabe tudo. O sábio entende que a sua perspectiva é limitada e que existem ângulos da situação que ele não consegue enxergar sozinho. Por isso ele ouve, por isso ele busca conselho, por isso ele espera antes de agir. Não porque é inseguro, mas porque é inteligente o suficiente para reconhecer os seus próprios limites. E tem mais uma diferença fundamental entre os dois que Provérbios revela com uma clareza impressionante. Provérbios 9, verso 8 e 9 diz que não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Ensina o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele aumentará em aprendizado. Você percebe o que isso significa na prática? O sábio e o tolo reagem de forma completamente diferente à correção. Quando alguém aponta um erro para o sábio, ele agradece, ele reflete, ele cresce.
Quando alguém aponta um erro para o tolo, ele ataca, ele se fecha, ele justifica, ele encontra um culpado que não seja ele mesmo. E aqui está uma das lições mais importantes que você pode levar hoje. A forma como você reage à correção revela em qual dos dois lados você está vivendo. Não o lado que você pensa que está, o lado que você realmente está. Porque todos nós temos a tendência de nos ver como sábios e ver os outros como tolos. Mas a pergunta honesta é: da última vez que alguém te corrigiu, te aconselhou ou te apontou um erro, qual foi a sua primeira reação interior? Foi gratidão ou foi resistência? Provérbios 14, verso 16, diz que o sábio teme e se desvia do mal, mas o tolo é arrogante e confiante demais. O sábio tem medo das consequências do pecado. O sábio respeita os limites que Deus estabeleceu, não porque é obrigado, mas porque entende que esses limites existem para protegê-lo. O tolo acha que as regras são para os outros, acha que ele vai ser a exceção, acha que vai conseguir pecar sem colher as consequências do pecado. E a vida vai mostrando uma colheita amarga de cada vez que essa conta sempre chega. Então hoje, Deus está te convidando a fazer uma escolha consciente. Não uma escolha de religião, uma escolha de postura, uma escolha de como você vai viver daqui para frente. Vai continuar sendo a sua própria referência, tomando decisões no piloto automático do orgulho, reagindo mal à correção, ignorando a instrução divina? Ou vai começar a trilhar o caminho da sabedoria, que começa com uma coisa simples e transformadora, que é reconhecer que Deus sabe mais do que você, que a palavra dele é mais confiável do que os seus próprios sentimentos e que ouvir é sempre mais poderoso do que apenas falar. A sabedoria está disponível para você hoje. Tiago, capítulo 1, verso 5, garante que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura. Deus não vai te olhar e dizer, você não merece. Ele vai te olhar e dizer, finalmente você chegou até mim. Escolha hoje ser sábio, não porque você é melhor que alguém, mas porque você entendeu que sem Deus, até as suas melhores decisões têm um teto muito baixo. E com ele, até os seus recomeços têm um horizonte que você ainda não consegue enxergar. Amém? Se esse conteúdo falou com você, já se inscreve no canal para não perder nenhuma mensagem. Deixa o seu like para fortalecer o trabalho, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não esquece, deixa aqui embaixo o seu comentário. Eu quero muito saber a sua opinião.